Olá, olá! Boa noite para todos. Estamos aqui em mais um encontro desse livro magnífico, Peça e Será Atendido. Nós aqui, eu, Gisele, da Consciência do Eu, e a Nina Dark, da Arturos Mentoria. E todos vocês que estão aqui, o que vocês estão fazendo? Doando o que vocês têm de mais precioso nessa vida, que é o seu tempo, para você, para sua consciência, para a expansão de consciência, para que a gente possa receber desse livro aqui muito além do que está escrito nas palavras, que a gente possa receber da consciência dos Abrahams, da Esther Hicks, do Jerry Hicks e também da nossa, né? Então vamos lá? Continuando, nós estamos hoje no capítulo 6, página 44. Para quem tem o livro físico, para quem não tem o livro físico, o Jeivan, nosso secretário, 44 também. 44 também? Então, como pode Isso. melhorar? Gente, falando em Tá número repetido, vocês têm visto, estão vendo bastante número repetido? demais. Gente, demais, demais. Isso quer dizer que a gente está na frequência, certo? Então, cada vez que vocês virem um número repetido, vocês vão falar assim: eu recebo o que eu preciso saber aqui. Entendeu? Sempre. Porque isso é o universo falando para a gente que a gente está no caminho. Embora a gente escorregue, mas a gente levanta rapidinho. Né? Então vamos lá. Capítulo 6. A lei da atração é a mais poderosa do universo. Todo pensamento vibra, todo pensamento emite um sinal e todo pensamento atrai de volta um sinal correspondente. Chamamos esse processo de lei da atração. Em que consiste? Lei, leia com bastante atenção, pois este é um ponto importante e, no entanto, simples. Coisas com vibrações semelhantes se atraem. Quanto que a gente ouviu a vida inteira que os opostos se atraem? Quem já ouviu? A vida Desde inteira a quando eu gente ouviu nasci. isso, não foi? Hum. Só que quando a gente acredita nisso, o que que a gente atrai? O oposto. O oposto. Tá vendo a programação dessa realidade? E todas essas mentiras que a gente comprou como verdade até hoje, vamos destruir, descriar tudo isso, certo? Vamos destruir, descriar tudo isso. Tudo aquilo que eu pensei que eu não podia, tudo aquilo que eu acreditei ser, que não é, e tudo que eu acreditei que não é, que é. Certo? Deu uma bagunça aí, mas é isso mesmo. Tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Ok? Um exemplo para você entender melhor. É o mesmo princípio que atua quando você liga o rádio e o ajuste para receber o sinal de uma torre de transmissão. Você não espera que uma música transmitida na frequência 101 do FM seja recebida quando o rádio estiver sintonizado no 98,6 FM, né? Você sabe que as frequências do rádio devem coincidir. O mesmo acontece com a lei da atração. O que que acontece com tudo que é igual, ele expande, não é verdade? Toda a frequência que está na mesma sintonia expande. Lembra quando a gente já falou desse exemplo, quando você está com uma música no rádio do carro com a janela aberta e você para do lado de alguém que está na mesma sintonia que você, o que que aparece? Parece que a rua inteira está ouvindo a mesma música, não parece? E isso é a mesma coisa. Como suas experiências fazem com que emita seus desejos em forma de vibração, você deve encontrar maneiras de manter-se em harmonia vibrátil com esses desejos para que eles se realizem. De que forma? Isso só acontece. Eu só vou dar aqui uma coisa que a gente já vem falando bastante, e eu preciso muito falar sobre isso. E eles vão falar aqui mais para frente. Da gente aprender, quando a gente deseja algo, a gente faz um pedido, não é nem um pedido, você faz um decreto para o universo, só que não a partir da falta daquilo. A gente tem que vibrar naquilo, não sentindo a falta daquilo que eu desejo. Eu só vou, por exemplo, eu quero um, um namorado.
eu vou focar só no namorado. Eu quero dinheiro, eu vou focar só no dinheiro, não na falta que o dinheiro está fazendo na minha vida. Porque senão eu vou estar vibrando na falta e no medo da falta, certo? Então, esta é a grande sacada da lei da vibração. Por quê? Que quando eu estou focando em algo, eu estou colocando a minha atenção num alvo, né? Em algo que eu estou desejando. O que que acontece? Eu tenho a intenção de algo, eu desejo algo, é uma intenção. Aí eu vou focar a minha atenção nisso que eu desejo, não na falta disso, porque senão eu vou estar focando na falta. Percebe o que eu estou falando? Se eu estiver focando, pensando na falta, aí eu quero dinheiro porque eu tenho que pagar um montão de boleto, porque eu tô com a minha conta zerada, essa não é a vibração. Eu vou focar no dinheiro, por quê? Ah, porque eu quero diversão, porque eu quero ter dinheiro muito além do suficiente para que eu possa fazer tudo aquilo que eu desejo, que eu possa viajar, eu possa honrar todos os meus compromissos, não é pagar conta. Eu vou honrar todos os meus compromissos e tem que ser na expansão, né? Na abundância e não na falta. O que você está dando atenção? A que você está dando atenção? Aquilo a que você está dando atenção fará com que emita uma vibração. Essas vibrações correspondem ao seu pedido. Lembra quando a gente fala que o universo vibra o que eu acredito, não o que eu peço. Ele ouve a minha vibração, não só, ele não ouve o meu pensamento, ele ouve o que está vibrando de crença dentro de mim, que é o que eu acredito ser verdade. Aqui se encontra o seu ponto de atração. Quem assistiu a Ginny é um gênio? Lembra quando a Ginny? Quem assistiu? Lembra? Vocês já assistiram? A Ginny é um gênio? O que que ela faz? Sim, Lembra Já. quando ela arquitetava alguma coisa? Quando ela queria algo bom, ela na hora, pim, aparecia. Mas quando ela estava brava e ela fazia o negócio, acontecia o contrário do que ela pedia, lembra? Quando ela uhum, estava brava com com o dono da garrafa lá? Lembra? lembro. É a mesmíssima coisa, aquilo lá já era um lembrete para a gente. Ela queria e ela tinha todo o poder de manifestar o que ela queria. Mas quando ela estava brava, irritada, as coisas aconteciam totalmente o contrário do que ela queria. E fazia aquela bagunça no filme, né? É justamente isso. A bagunça na nossa vida é porque a gente vibra contrário daquilo que a gente deseja. Se você deseja algo que no momento não tem, basta concentrar a sua atenção nessa coisa, sem nenhum ponto de vista. Eu não posso ter um julgamento nem ponto de vista, é focar naquele ponto. Segundo a lei da atração, ela virá até você, pois ao pensar positivamente na coisa ou na experiência que deseja ter, você emite uma vibração que faz com que essa coisa ou experiência venha até você. Os Abraham, eles explicam, não sei se eles vão falar aqui, mas com certeza, que tudo aquilo que acontece de negativo na minha vida, e eu sei que existe o positivo, eu desejo o positivo, isso é um contraste. É um contraste que está acontecendo na minha vida. Para quê? Para que eu perceba que existe o outro lado e que eu sei que existe. E para que eu foque a minha atenção na outra polaridade, né? Se tem o positivo e o negativo da polaridade, eu tô só aqui porque eu só tô pensando e olhando para isso. O contraste faz com que eu já manifeste no meu campo. Eu só preciso ter a frequência para acessar. Eu só preciso criar a frequência para acessar aquilo, né? Porque o Bashar fala muito, falou um vídeo fantástico quando ele falou que nós somos seres, essa realidade é toda mental. Então, o que que acontece? Não é só o que eu penso que se manifesta, não, eu estou manifestando a todo momento. Se a matéria que eu acredito está no 99,999% de espaço,
e a matéria só o 0,1%, lembra? Que o Dr. Joe Dispenza falava no livro? Quer dizer que todo momento que eu estou pensando, tudo o que eu estou respirando e manifestando, eu estou manifestando todo momento. Não é só o que eu desejo, eu não preciso aprender a manifestar, porque nós somos manifestadores natos. Porque se eu estou criando uma matéria e ela não existe, é o que eu estou olhando que existe. Percebe? Se tudo é matéria, se é condensado, é questão que eu tenho que acreditar que eu sou o manifestador, que tudo que existe na minha vida fui eu que criei. Se eu criei isso, que mais eu posso criar? É dentro desse pensamento, dessa consciência, que a lei da atração vai realmente funcionar da maneira como a gente deseja, positivamente, né? Eu sabendo que eu crio tudo a todo momento. Lembra que o ar. Outra coisa, né, que a gente falou semana passada, de que as infinitas possibilidades estão no ar que a gente respira, né? A gente voltando, o que que acontece? Quando você fica sem respirar, 4 minutos, o que que acontece com a gente? A gente perde o quê? A Consciência. gente perde a consciência. Não é verdade? A gente não Uhum. morre, a gente perde a consciência. Se, quando eu volto a respirar, eu volto a ter consciência, o que que acontece? Os meus 5 sentidos, eles se voltam a ficar alerta, né? Não é fantástico isso? Mas o contrário pode acontecer quando, ao desejar algo, você concentra a sua atenção no fato de não tê-lo. Nesse caso, a lei da atração continuará correspondendo à vibração de não ter o que deseja, e ele não virá. É assim que a lei funciona. E a crença na escassez é um dos piores implantes distratores instalados em nós. O que que é um implante distrator? O Axis fala muito sobre isso. É um pensamento que nos distrai da verdade. A pré-ocupação. O que que é uma pré-ocupação? Eu estou ocupando os meus pensamentos com o futuro, que não existe, que sempre será o hoje, não é verdade? Se eu estou pré-ocupada, quer dizer que eu já estou ocupando a minha mente com algo que eu estou criando, um futuro indesejado. Se eu estou preocupada, eu estou criando um futuro indesejado. Uau, isso Fó- é Flórida. É ou não é? É Flórida isso. Como pode melhorar? Vamos seguir aqui, ver o que que ela vai nos ensinar. Como posso saber o que estou atraindo? Então, o segredo para atrair algo que você deseja é entrar na harmonia vibrátil desse desejo. Gente, tudo o que é bom, a frequência é a alegria e a gratidão. É fato. Mas como é que eu vou estar vibrando alegria se eu estou com essa minha cabeça, com esses pensamentos que me deixam louca, e eu estou nessa ansiedade, Respira, 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 toma água, respira, segura o ar e solta, para sair um pouco da mente. Então, como que eu vou saber? Sabe qual é a forma mais fácil de fazer isso? Como é que você vai perceber a vibração? É imaginar-se tendo essa determinada coisa. Faça de conta que ela já faz parte da sua experiência e deixe seus pensamentos fluírem rumo ao prazer de experimentá-la. Aqui tem um ponto fantástico que eles não falam aqui, mas eu vou trazer, que é de Axis. Quando você deseja algo, né? Lógico, tudo depende da sua autoimagem. Você pensa naquilo. Qual é o seu primeiro pensamento diante daquilo?
Você pensa que isso é difícil, que isso não é para você, que tudo para você dá errado, que você tem medo disso. Por exemplo, um relacionamento, às vezes eu quero um relacionamento, mas primeiro eu adoro, eu tinha uma amiga que era assim. Ela vinha fazer sessão comigo e ela falava: Ai, mas eu quero tanto, não sei o quê, não sei o quê, mas o que que você gosta mais? Ai, eu adoro meu silêncio. Só de pensar em alguém atrapalhando a minha paz, isso já. Então, ó, a primeira que ela queria não era um relacionamento de verdade. Ela queria, ela nem sabia o que ela queria. Isso já uma, duas, várias pessoas. É a mesma coisa. Por exemplo, eu quero ter mais clientes. Aí o que isso primeiro vem? Quando eu pergunto para mim isso de verdade, o que que eu falo? Puxa, gente, isso vai demandar muito meu tempo, mas eu estou sem empregada. Se eu tiver. Hello? Percebe? Eu tô deixando a minha falsa personalidade tomar conta. Toma conta. Percebe o que é isso? E, e o que que eu tô vibrando? Separação. Separação, porque quando a minha falsa personalidade, que é o meu ego, que o meu corpo já se alinhou com isso, já se tornou isso, que eu vibro essa personalidade, ele vai fazer de tudo para atrair para mim, para criar para mim paz e sossego. Se eu estou condicionada nisso, isso é o meu paz e sossego. Se eu estou condicionada a estar no estresse o tempo inteiro, isso é o normal para o subconsciente, para o ego. Então, ele vai manter isso, porque ele já conhece isso, ele está programado nisso. Então, se eu desejo algo e eu estou com esse subconsciente já programado, e o meu corpo já está habituado, com os hormônios habituados nisso, querendo sempre mais disso, eu preciso, a mais do que nunca, é focar naquilo que eu desejo, criando pensamentos que me trazem bem-estar diante disso, para eu criar um novo caminho neural para mim. Eu tenho que ficar, pelo menos no momento do meu dia, como Neville Goddard explica. A consciência é tudo, o universo não escuta o que você fala, ele escuta aquilo que você é, a sua consciência. Então, se eu tenho que criar no meu dia uma imaginação. Eu tenho que viver isso como se fosse uma vida paralela, para que eu me acostume com aquilo. Eu tenho que me acostumar, é que nem um mantra. Eu vou falando, 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 até que eu acredite no que eu falo. E isso é a mesma coisa, a vibração, eu tenho que entrar nessa vibração, para que eu Gisele, comece, então, a me habituar com ela. tem uma pergunta para você. Esse ego que a gente nasce com ele ou ele é evoluído de acordo com o tempo? Porque quando a gente é criança, não sei se aconteceu com vocês, mas para a gente, quando é criança, tudo é positividade, tudo é alegria, tudo é colorido. À medida que a gente vai crescendo, vai começando a se questionar o que fazer, como ter, o que pode faltar. Então a gente nasce com ele ou ele é adquirido com o tempo? Olha, no meu interessante ponto de vista, que não é só um ponto de vista, eu já estudei muita coisa nesse lado. Eu acredito muito que a nossa mente programada, que nem assim, ó, quando você faz uma constelação familiar, é a entidade que chega ali? Não é. É um corpo mental, não é? Não é, Geres? Não é o corpo mental que vem ali? É a consciência que chega ali. Muitas vezes é o corpo emocional, mas esse corpo emocional que a gente chama faz parte da minha mente programada. Só que ela expande, claro, ela não vem ali. E é assim, eu acredito que essa mente é por isso que é tão divino, por isso que Deus, para mim, depois que eu aprendi isso, que eu acredito muito, isso se tornou a minha parte de crença, você vê que o divino, ele é maravilhoso, porque assim, eu sou capaz, se eu criei isso, eu tenho que estar no momento de ressignificar o que eu acredito
para que eu ressignifique a minha autoimagem. Quando eu desencarno, essa minha autoimagem vai comigo. Quem se mantém vivo, né? Porque a gente desencarna, né? Vai vivendo várias experiências, para quem acredita. Se você vive várias experiências, é porque você ainda está aqui na experienciação da Terra, né? E quem fica aqui não é o espírito, é a alma. A alma que está aqui, que é o quê? Um fragmento, né? É um pensamento de Deus. A alma é que está aqui junto com esse corpo que necessita da mente, que a mente é o combustível, né? É a energia do cérebro. Então, como eles estão juntos, essa mente programada, ela continua. Lembra que a gente já falou sobre isso? E ela vai buscar uma família, mesmo que não tenha nada a ver com o que eu sou de verdade, mas ela vai buscar uma família para que eu continue esse pensamento que eu tenho sobre mim. Por isso que muitas vezes fala assim, gente, mas eu não me afino com essa família, parece que eu não pertenço a isso. E não pertence. O que pertence é a sua falsa personalidade. E quando você atinge um momento de se permitir ser você, que você ressignifica, o que que acontece? Até a família distancia, essa família terrena, né? Mas a gente agrega a família de alma, amigos. Às vezes você cria uma nova família, você tem uns tios, uns parentes, uns amigos mais velhos com quem você se afina emocionalmente, energeticamente, não é verdade? Então, o que que acontece? Eu acredito muito que, claro, essa mente vem para esse corpo que está zerado, esse subconsciente, entre aspas, de ainda de conexões. Só que lembra no livro do Joe Dispenza, o que que ele explica? As nossas células, elas são divinas e elas são metafísicas. Elas recebem informações, né? Os nossos átomos estão sempre lá e cá, lembra? Para criar a realidade, os átomos sempre estão no não manifesto, manifesto, não manifesto, manifesto. E eu recebo informações desde o momento em que eu fui gerado. A minha consciência já está ali, né? E esse subconsciente, ele só vai armazenando tudo isso que ele recebe. Quando é que a gente começa a criar problemas para a gente? Quando a nossa mente consciente começa a entrar em comunhão com o subconsciente e a gente começa a criar os próprios pensamentos. Aí eu começo a criar problemas, porque, né, a partir dos 7 anos, até os 7 anos, a gente ainda está só recebendo informação, mas o meu eu ainda está conectado com o mundo invisível. Ele ainda está extremamente conectado com o campo espiritual. E aí, a hora que eu começo a criar os meus próprios pensamentos, aonde é que eu vou buscar base? Eu vou buscar base naquilo que eu recebi como informação, como educação, como crença, entendeu? É aí a hora que eu começo a criar problemas para mim, porque aí eu vou buscar aonde eu já tenho armazenado, entendeu? Uhum. As Ficou claro para você? Eu programações ainda também. tenho algum... Hã? Hã? As programações, né? Sim, eu vou buscar o que eu preciso para, né, por exemplo, para gerar os meus próprios pensamentos, a minha base é aquilo que o meu subconsciente conhece. Tudo meu Entendi. arquivo está lá dentro, né? Que é o meu akasha, que a gente fala. Tá tudo lá. E isso tá conectado com o inconsciente coletivo. Isso que é a bomba maior. É que aquilo que eu tenho armazenado aqui está conectado totalmente com o inconsciente coletivo.
E fatalmente eu vou começar a atrair pessoas para minha vida que, se eu já tenho um propósito de alma já para sair dessas programações, eu vou atrair sempre as duas polaridades para mim. Quem vai me dar mais do mesmo e quem vai me proporcionar sair disso. Cabe a mim a escolha, sempre. Esse é o livre-arbítrio. Embora, quando a gente não tem consciência, a gente escolhe pela vibração. Mesmo na inconsciência, a gente sabe, a gente percebe quem a gente gosta mais e quem a gente gosta menos. E quando a gente se esforça muito para ficar com aquilo que é pesado, aí é onde a gente cria mais caca. Deu? Sim, Ficou claro? ficou sim, gratidão. Isso é o que não é a verdade suprema, é o que eu aprendi até aqui, é o que eu estou transmitindo para vocês, tá? Ah, aqui. Faça de conta que ela já faz parte da sua experiência e deixe seus pensamentos fluírem rumo ao prazer de experimentá-la. À medida que você praticar esses pensamentos e começar a oferecer essa vibração regularmente, estará permitindo que o objeto do desejo venha para você. Lembra de ficar todo dia ali, como Neville Goddard fala, na imaginação? Ela não fala de imaginação, ela sempre fala muito de vibração. Preste atenção para ver se está concentrando sua atenção na posse do objeto de seu desejo ou na ausência dele. O que você pensa mais, na falta ou no prazer de ter? Quando a vibração dos seus pensamentos corresponde ao seu desejo, você se sente bem. Suas emoções são de contentamento, expectativa otimista e alegria. Mas se você se concentrar na falta daquilo que deseja, sentirá pessimismo, preocupação, desânimo, raiva, insegurança e depressão. Vamos repetir isso até você ficar bem consciente. Como que a gente sabe disso? Como que eu posso? É só você perceber os julgamentos que você tem sobre isso. É só você perceber quais são os julgamentos que eu tenho sobre isso. Como é que eu me posiciono diante disso? Isso é leve para você, fácil, vai ser um transbordo na sua vida ou não, né? É só você perceber qual é o julgamento que você tem. Por exemplo, eu quero uma união super legal, mas eu lembro sempre do relacionamento dos meus pais que não foram legal. Eu fico vendo, né, um monte de gente que está se separando. Eu fico vendo briga, assisto coisas que é pesada. Eu não estou vibrando no que eu quero de positivo. Muitas vezes tem pessoas que falam assim, ah, mas é bom ver para eu saber o que eu não quero. Aí é que tá a caca. As pessoas não percebem isso. Se eu estou vendo o que eu não quero para aprender o que eu não quero, eu não estou focando no que eu quero, percebe? É essa a questão. Simplesmente isso. Ah, por exemplo, né, qual é o seu julgamento de alguém que já possui isso que você deseja? Esse é um ponto crucial de você perceber a sua crença. Como é que você julga alguém que já tem isso que você deseja? Você entra na competição, na comparação, você se julga menos, você acha que, ai, como ele é, nossa, a pessoa é soberba, é isso e aquilo, para que tanto? Percebe? Qual é? Esse que é o negócio. À medida que tomar consciência de suas emoções, saberá como está lidando com o seu processo criador e passará a entender por que as coisas acontecem dessa ou daquela maneira. Suas emoções lhe oferecem um sistema de orientação maravilhoso. Se prestar atenção neles, será capaz de direcionar-se para tudo o que deseja. Lembra que as nossas emoções são o GPS do nosso corpo?
para saber qual é o caminho emocional, vibracional que eu estou. O que eu estou sentindo, se está pesado, se está difícil, se está me fazendo sofrer, eu estou no caminho errado dos meus pensamentos e sentimentos. É só você perguntar, eu estou com dificuldade? Estou ali, lá, respira. Verdade, o que eu estou sentindo aqui? Qual é o sentimento que eu estou tendo aqui nesse momento? Você está focado ali, querendo criar alguma coisa, tá? Você está percebendo que a preocupação. Se está preocupado, levanta, vai tomar água, vai ver o sol, vai ver o céu. Deixa a mente acalmar, depois você volta. Aí você percebe qual é o sentimento que eu estou tendo diante disso. Inspira. Verdade, verdade, verdade. Pede o Espírito da Verdade para que você perceba qual é o sentimento que está ali. Ah, aí você vai ver, tem esse sentimento. Qual é o oposto desse sentimento? Qual é a polaridade oposta desse sentimento? É essa, tá? O que me impede de estar focando nesse lugar, tá? É fácil, é um desafio. Tudo que eu quero mudar e a mudança dói. Dói por quê? Porque o meu corpo está habituado, por isso que dói. Meu corpo está habituado, os hormônios do meu corpo estão habituados nessa falsa personalidade. Por isso que dói. Por isso que a mente faz de tudo para você esquecer aquilo no terceiro dia. Você já esqueceu até o que você tinha colocado em prática no primeiro e segundo tempo, no primeiro e segundo dia. É isso. Você consegue aquilo em que pensa, querendo ou não. Segundo a poderosa lei universal da atração, você atrai para si a essência daquilo que ocupa predominantemente seus pensamentos. Por isso, se pensar intensamente nas coisas que deseja, sua experiência de vida refletirá essas coisas. Mas se estiver pensando constantemente nas coisas que não deseja, sua experiência de vida também refletirá essas coisas. Mais uma ferramenta. Pensamento, pensamento, pensamento. Você vai perguntar: verdade, esses pensamentos estão me conduzindo para o caminho onde eu desejo chegar? Sim ou não? Não? Então, o que que você faz? Foca a sua atenção em algo que faça você se sentir bem, mesmo que não tenha nada a ver com aquilo que você está fazendo. Pega uma música alegre, sai, faz alguma coisa, foca o seu pensamento em outra coisa, até aquilo diminuir. Ou então você vai fazer uma coisa, simplesmente toca, isso não é importante para mim. Acabou. Eu estou no comando. Isso não é importante para mim. Quando você faz isso, a mente, na hora ela calma, é um barato. Eu vivo brigando comigo mesmo. Brigando não, né? Na hora que vem a consciência, fala, nossa, mas para quê? Para, o que eu tô fazendo aqui? E é simples, isso não é mais importante para mim. Pensar em qualquer coisa é como planejar um evento futuro. Quando você pensa com gosto, está planejando. Quando pensa com preocupação, também está planejando. Mas preocupar-se significa usar a sua imaginação para criar algo que você não deseja. Não se esqueça, todo pensamento. Vamos mudar essa frase? Lembre-se, todo pensamento, toda ideia, todo ser, tudo é vibrátil. Por isso, quando você concentra a sua atenção em algo, mesmo que por um breve período, a vibração do seu ser começa a refletir a vibração daquilo a que você está dando atenção. Quanto mais você pensa em uma coisa, mais vibra como ela. E quanto mais você vibra como ela, mais a atrai. Enquanto sua vibração não for diferente, essa tendência continuará a aumentar. Quando sua vibração mudar, as coisas que correspondem a essa nova vibração serão atraídas para você por você. Mudar a vibração
É como o Dr. Joe Dispenza, ele é o foco maior, né? Mudar a sua vibração justamente é você começar a criar pensamentos de um futuro desejado, mas aqui, agora, nesse momento. É agradecendo porque ele já existe. Aí entra o Neville Goddard, entendeu? Eu tô focando, tô criando aqui e já tô me deliciando, me deleitando com aquilo que eu desejo. É assim que eu vou mudar a minha vibração. Ai, mas isso tudo é imaginação. Minha mãe falava muito para mim. Você sonha muito, você vive no mundo da lua. Minha mãe falava muito isso para mim. Mas isso foi o que me manteve viva e sã dentro da nossa realidade ali, entendeu? Então, tá um caos. O caos, tudo que tá no caos é porque tá ruindo o que não tá bom. O caos é isso. A mentira está para ruir quando está no caos. Quando chega no fundo do poço, é porque aquilo tudo vai, ó, quebrar. Então eu preciso, tá? Se vai quebrar, para onde é que eu quero ir? Se está quebrando, para onde é que eu quero ir? É lá que eu vou focar a minha atenção. Quando você entende a lei da atração, nunca é surpreendido pelo que ocorre em sua vida. Se eu criei isso, o que mais eu posso criar, né? Pois compreende que, através dos seus próprios processos de pensamento, convidou cada pedacinho daquela experiência para entrar. Nada pode acontecer em sua experiência de vida sem o convite que parta do seu pensamento. O que que é a lei de causa e efeito? A causa sempre é um pensamento, o efeito é o que vem dele. Essa é a lei de causa e efeito. A causa sempre é um pensamento que eu criei. O efeito é o que vem dele. Entendeu? A gente já falou bastante, vamos falar sempre. Causa e efeito. Sempre a causa sou eu, o meu pensamento. Quando não há exceção à poderosa lei da atração, é fácil entendê-la. Quando você compreender que obtém o que pensa e quando se der conta do que está pensando, você se tornará capaz de controlar totalmente a sua própria experiência. Por isso que aí entra o poder do agora, do Eckhart Tolle. Só isso, né? A gente só consegue isso se eu estou presente comigo nesse exato momento. Se eu estiver presente comigo nesse exato momento, a minha conta bancária furada não existe, a minha ausência na cama não existe, o meu nada não existe. Se eu estiver aqui nesse exato momento. Percebe? Tudo que existe na minha vida é o que eu estou dando a minha atenção. O que eu não estou dando a minha atenção, mesmo que seja momentaneamente, não existe. Se eu estiver falando com vocês aqui, eu viro de costa para lá, o computador eu não consigo mais ver. Então vocês já não existem para mim na minha realidade visual. Só existe no meu pensamento, que está falando para mim o quê? Volte para lá. Não é real? Pois É verdadeiro? Oi? é. E é bem interessante, eu acabei fazendo um exercício que você propôs, eu me perguntei o que sou eu sem os meus pensamentos. Automaticamente veio a imagem do universo, não veio mais nada. Percebe? Isso é o que nós somos. Que legal, Givan. Se veio isso, cara, receba desse lugar. Receba dessa consciência. Ah, qual é o tamanho das suas diferenças vibráteis? Veja dois exemplos. Existe uma enorme diferença vibrátil entre os pensamentos de amor por seu parceiro ou parceira e os pensamentos do que você rejeita e gostaria que fosse diferente nele ou nela. Cara, isso. O relacionamento entre vocês dois reflete sempre seus pensamentos predominantes, pois, mesmo que não tenha consciência deles, são os que criam a relação.
O desejo de melhorar sua situação financeira não poderá se realizar enquanto você sentir inveja da sorte do seu vizinho, pois a vibração do seu desejo e a vibração dos seus sentimentos de inveja são diferentes. O que acontece quando eu tenho julgamento? Lembra quando eu falei quando eu tenho um julgamento? Se o inconsciente coletivo é 80% negativo, e a gente já viu isso, e isso é fato, cientificamente comprovado, o que acontece? Se eu tenho um relacionamento aonde eu foco no que está errado ali, no que ele faz de errado, no que eu não gosto dele, o que eu vejo primeiro quando eu olho para ele? O que eu não gosto. E o que eu vou criar? Mais do mesmo, não é? Se você olhar para aquilo e falar assim: ah, eu não gosto disso, puxa, interessante ponto de vista. Eu tenho esse ponto de vista. E entrar na permissão dele ser quem ele é, do jeito que ele é, como pode melhorar? Gente, isso é uma ferramenta assim que cria mundos. Eu focar para aquilo e falar assim, cara, isso é um ponto de vista. Se eu mudar esse ponto de vista, o que eu posso receber aqui? Esse é o meu ponto de vista, não é a verdade. Qual é a verdade aqui? Quanto espaço eu posso, mesmo para minha conta bancária zerada? Eu estou olhando para aquilo, estou achando aquilo real e imutável, porque eu criei um sentimento de medo. E o medo é o pior sentimento que existe para qualquer coisa que eu deseje. Se eu estou com medo, fala, uau, tá, esse é o meu ponto de vista. O que mais é possível aqui que eu não estou considerando? Qual é a verdade aqui? Se eu estou com isso, qual é o ponto de vista que eu tenho sobre o que eu estou fazendo no momento para criar dinheiro? Qual é o ponto de vista que eu tenho sobre isso? Eu estou com isso só para criar dinheiro ou porque me dá prazer e alegria? Porque eu estou sendo uma contribuição para o mundo, eu sinto isso em mim. Essa é a grande coisa da gente fazer essa pergunta. Corpo tá leve para mim continuar fazendo isso, ficar testando isso para criar dinheiro, sim ou não? Verdade, verdade, verdade. É isso realmente que eu quero? Eu quero um relacionamento de dividir cama, ou eu quero um relacionamento que ele mora no apartamento colado no meu, mas ele vai para lá e eu fico aqui. Eu posso criar tudo, desde que eu saiba o que realmente eu quero. Isso é fato. Eu tô aqui com a mão levantada para falar que é fato, ok? Hum, ok? Parará. O desejo de melhorar. A sua situação financeira já foi, né? Quando você tem inveja das pessoas que são diferentes de você. Compreender o poder das suas vibrações ajuda você a criar deliberadamente sua própria realidade. Com o tempo e a prática, descobrirá que todos os seus desejos podem ser realizados, pois, como já dissemos, não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. O Axis também fala isso. Ele usa essa frase igualzinho. Não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. É você quem convoca a sua energia vibrátil. Você é consciência, você é energia, você é vibração, você é eletricidade, você é a fonte de energia, você é o criador. Você é líder dos seus pensamentos, embora não seja o governante. Você está liderando inconscientemente, mas quando eu realmente tenho essa consciência toda aqui, eu passo a ser, né? Eu passo a tomar conta do timão do meu navio. Embora possa lhe parecer estranho, é importante começar a aceitar a ideia de que você é um ser vibrátil, porque vive em um universo vibrátil em que as leis que o governam são vibráteis, como Nikola Tesla disse. Se você quer conhecer o universo, pense em energia, vibração e frequência. E
informação, né? Opa, peraí que eu se perdi aqui. Ah, não, tá certo. Depois que você se harmonizar conscientemente com as leis do universo e entender por que as coisas respondem de uma determinada forma, dúvidas e medos darão lugar a conhecimento e confiança. Inseguranças serão substituídas por certeza, por confiança. E a alegria voltará como premissa básica da sua experiência. Quando seus desejos e crenças são vibrações correspondentes. Por isso que é tão importante a gente criar coerência entre o coração e o cérebro. Os 3 minutos de respiração de manhã, antes de eu acordar, eu vou me conectar com o meu coração e vou inspirar, soltar o ar por 3 minutos, só focando a minha atenção no meu coração. Porque lembra, o coração é 5.000 vezes mais magnético do que o cérebro e 1.000 vezes mais elétrico do que o cérebro. Então, quando eu entro em coerência, eu dou a permissão do meu coração, a minha alma, começar a comandar o meu subconsciente e ressignificar o que está ali, né? Condicionado. Vamos repetir para que você absorva. Os semelhantes se atraem. Por isso, a vibração do seu ser deve corresponder à vibração do seu desejo, para que a manifestação concreta dele seja totalmente recebida por você. Você não pode se concentrar na ausência daquilo que deseja e achar que vai recebê-lo, pois a frequência vibrátil da ausência é diferente da frequência vibrátil da presença. Isso é, as vibrações do seu desejo e das suas crenças devem estar sintonizados para que você receba o que deseja. Lembrei de uma frase. Lembre-se, o universo sempre diz sim. Não, o bom é que o universo sempre diz sim. E o mal é que o universo nunca diz não para os seus pensamentos. Quando você identifica, consciente ou inconscientemente, suas preferências pessoais, a fonte que adora você e o escuta responde imediatamente à vibração do seu pedido, seja ou não colocado em palavras. Se eu estou sempre reclamando, 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 o que é isso? O universo acredita que isso é bom para mim, que é isso que eu gosto. O que ele vai dar? Mais condições para eu reclamar, né? Lembra quando Jesus perguntava? Primeira coisa, quando alguém pedia algo, pedia para ele fazer um milagre. O que ele perguntava primeiro? Você crê nisso que você pede para mim? Aí, se a pessoa falava sim, né, e a coisa acontecia, ele falava assim: a sua fé te curou. Tudo é crença, gente, tudo, 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 tudo. No que é que você acredita? Por isso, não importa o que você peça, seja de que forma for, seu pedido é ouvido e respondido todas as vezes, sem exceção. Quando pede, você é sempre atendido. Você sabe qual é uma. Eu até ainda não fiz esse vídeo, mas vou fazer. Uma das piores crenças limitantes, um dos piores pensamentos distratores que foi incutido dentro de nós, a crença no merecimento. Eu estava pesquisando, se você perguntar lá quantas vezes a palavra merecer aparece na Bíblia, sabe quantas vezes aparece na Bíblia merecer? Nenhuma. Eu fiquei pasma na hora que eu vi. Nenhuma. Então, se você fala, né, o que é merecer? O que é o pensamento do merecer? É você fazer algo, né? O que quer dizer isso? É que a gente tem que estar sempre barganhando com o universo. Eu tenho que fazer algo para que algo venha para mim. Eu tenho que ser sempre bonzinho, eu tenho que fazer as coisas certas,
para que eu receba o bom. Ah, é? Então por que que os caras que são o maior salafrário têm a vida fenomenal que ele deseja? Porque ele acredita que ele pode. Ponto. O universo de sempre sim. E quem é que colocou, então? Se na Bíblia não está escrito que merecer é um fator importante para você receber, quem colocou isso? As religiões? As igrejas? Isso é uma crença, é um dogma. O merecimento é um dogma, tá? Então, destrói, descria. Eu tenho que entrar o quê? Ah, e o que que aparece muito na Bíblia? Você precisa entrar na permissão. A permissão é que é o caminho. Você se permite ter aquilo que você deseja? Essa é uma ferramenta fantástica, que eu não estou me permitindo aqui, tá? Isso é uma consciência. Permissão. Ah, lembra que na outra teve? Eu permito que a frequência do bem-estar do universo flua, pare através de mim. Lembra a ferramenta da primeiro dia? Eu permito que a frequência do bem-estar do universo flua, pare através de mim. Vamos entrar agora numa questão de maior importância, a arte da permissão. Ela consiste em permitir que o bem-estar do universo flua de forma constante e restrita para a sua experiência. É a arte de permitir que o bem-estar que constitui cada partícula do que você é continue a fluir pelo seu ser enquanto você viver. A arte da permissão é a arte de não resistir ao bem-estar que você merece. O bem-estar que é natural, o bem-estar que é o seu legado, a sua fonte e o seu ser verdadeiro, né? Abra as comportas e deixe o bem-estar fluir para dentro de você. Eu aprendi um mantra, até mandei para a Carol, com o Bachar, que cabe perfeitamente aqui dentro desse livro, de tudo aquilo que a gente está se trabalhando. Eu sou quem eu sou e isso é o suficiente. Repita isso 3 vezes de manhã, 3 vezes antes de dormir. Eu sou o que eu sou e isso é o suficiente. No lugar onde você se encontra nesse exato momento, veja-se como o beneficiário do poderoso fluxo do bem-estar. Tente imaginar que está se deixando levar pela corrente desse fluxo formidável. Sorria e procure aceitar que você o merece. Permita-se receber desse lugar. Lembra quando a gente para e respira, já vai dando um bem-estar? É claro que essa capacidade de sentir que merece, ou melhor, de se permitir, né? O poderoso fluxo do bem-estar depende do que você esteja, é claro que essa capacidade de sentir que merece o poderoso fluxo do bem-estar depende do que esteja acontecendo na sua vida. Em algumas circunstâncias, você se sente uma pessoa de muita sorte. Em outras, nem tanto. Preste atenção. Quando você se sente uma pessoa de sorte e espera que boas coisas fluam para você, isso indica que se encontra no estado de permissão. Mas, quando você se sente perseguido e não espera receber boas coisas, está no nível de resistência. Desejamos que, ao continuar a ler e reler nossa mensagem, você consiga ir se libertando de qualquer hábito de pensamento que o leve a rejeitar o fluxo de bem-estar. É você ressignificar isso de novo, ressignificando. Qual é o sentimento aqui que eu estou tendo? Qual é o julgamento que eu estou tendo sobre isso? Por que que eu estou reagindo a ter isso na minha vida? Então, a reatividade é a polaridade da permissão, certo? Se eu estou rejeitando, eu vou olhar para a permissão. Eu permito que isso venha para mim. Eu permito. Não porque eu mereço, mas porque eu permito. Porque eu sou o que eu sou.
E isso é o suficiente. Percebe? Queremos que entenda que se não fossem os pensamentos resistentes, né, os implantes distratores, aqueles adquiridos durante a trajetória física que não estão em alinhamento vibrático com o fluxo do bem-estar, você seria um receptor total desse fluxo, pois você é uma extensão literal dele. O que acontece quando a gente começa a entrar na reatividade? Porque até os 7 anos de idade, que essa criança é alegre, brinca, ela não presta atenção, por mais que ela apanhe, ela não logo passa. Agora, a criança, quando ela começa a criar os próprios pensamentos, ela começa a gravar aquilo como pessoal. Ela vai levando para o pessoal, porque ela começa a sentir de forma diferente aquilo. Porque ela está criando um pensamento diante daquilo. Então, ela começa, o subconsciente, ele leva o ego, ele leva tudo para o pessoal. É aí que eu começo a criar as memórias emocionais negativas da infância. Porque eu guardo aquilo como pessoal, né? E aí que a expansão da consciência me mostra que aquilo não era pessoal, né? Não era para mim, era a pessoa ou as pessoas, queria dizer delas, não meu, não de mim. Elas estavam demonstrando quem elas eram, não quem eu era. Portanto, você é totalmente responsável por permitir ou não a entrada do bem-estar. Quando a gente fala em responsável, não é culpado. Porque quando eu tomo consciência de que eu sou a responsável, né? Quando eu tomo responsabilidade pela minha criação de vida, o que que eu faço? Poxa, é o meu divino, a minha magnitude de criação. Se eu, pá, eu criei isso. Se eu criei isso, eu posso criar o oposto disso. Eu posso, não é? Não estamos dizendo que seja fácil, pois os acontecimentos e as pessoas que o cercam podem influenciá-lo para permitir ou rejeitar esse fluxo. Mas, de fato, só depende mesmo de você. Você pode abrir as comportas e deixar o bem-estar entrar, ou pode escolher pensamentos que o mantenham afastado daquilo que é seu. Mas mesmo que você decida resistir a ele, o fluxo está correndo constantemente para você. Ele nunca acaba, nunca se cansa, está sempre à sua espera. É a coisa mais incrível que sempre a física quântica fala, né? A gente não cria nada, a gente acessa. Tudo está disponível no universo, tudo, para todo mundo. Ah, ele teve mais sorte que eu. Não, ele estava mais aberto para se conectar com aquilo. Essa é a grande diferença. Quando eu tomo responsabilidade, falo, pá, o que requer o que se requer para que eu me torne uma frequência de atração para aquilo que eu desejo? O que se requer de mim? Que energia eu posso ser aqui? O que eu preciso ressignificar dentro de mim para me tornar essa frequência de atração, né? Isso é responsabilidade, é sair do papel de vítima. Eu não sou vítima de nada, eu crio tudo. O vitimismo é o que nos mantém na reatividade, né? Se sentir vítima. Você está na posição perfeita para começar. Nada precisa mudar nas circunstâncias que o cercam para você começar a permitir deliberadamente sua conexão com o fluxo do bem-estar. Você pode estar na cadeia, com uma doença terminal, falido ou em meio a um divórcio, ainda assim está no lugar perfeito para começar. Também queremos que entenda que isso não requer muito tempo, requer apenas uma compreensão simples das leis do universo e uma determinação para avançar rumo ao estado de permissão à conexão. Se o universo é mental, né? Mas aqui é uma coisa assim, por que que ela fala que não depende nada fora?
porque o meu mundo fora é um reflexo do meu mundo interno. Eu não preciso que nada mude fora para que as coisas mudem. Eu não preciso esperar que as coisas de fora mudem. Quando eu mudo, tudo muda. Isso é fato. Olha, eu aqui vivinha ainda para falar isso. Quando eu mudo a minha forma de pensar, tudo muda, né? Quem já não percebeu isso na vida? Quando você dirige seu carro de um lugar para outro, tem consciência de quais são os pontos de partida e de chegada. Você sabe e aceita que não pode chegar ao seu destino instantaneamente, que será necessário percorrer uma determinada distância num certo tempo. Embora possa ficar ansioso para chegar logo e talvez até se canse com a viagem, você enfrenta o percurso sem pensar em dar meia volta e retornar ao ponto de partida. Você não anuncia aos quatro ventos sua incapacidade de realizar a jornada. Você aceita a distância entre o ponto de partida e o lugar onde deseja ir e continua seguindo na direção dele. Você sabe o que deseja fazer e faz o que é necessário. O mesmo acontece com o trajeto entre o lugar onde você está agora e aquele onde deseja chegar. Por isso que eu preciso ter sempre a certeza da onde eu quero ir, do que eu desejo. Por exemplo, né, eu já fiz vários cursos de coisa financeira. O que você quer? Quer mais dinheiro, tá? Como é que você pede para o universo? Ah, universo, eu quero mais abundância. O universo não sabe o que é abundância. Abundância é tudo. Ah, universo, eu quero ganhar mais dinheiro, tá? Mas quanto mais dinheiro você quer ganhar? Agora sim. Eu quero ter 20 mil reais na minha conta bancária mensalmente. Tá, ponto. Tá. Para eu criar esses 20 mil reais na minha conta bancária todo mês, eu preciso primeiro acreditar que eu posso receber isso. Eu tenho que acreditar. O universo sabe que eu posso ter até zilhões, o que eu quiser. Mas a minha vibração precisa estar compatível com esse dinheiro que eu quero receber mensalmente na minha conta bancária. Ah, é muito. Nossa, eu não posso pedir isso, que isso é muito. Então, se a sua vibração, então, peça menos. E vá aumentando isso. Percebe? Porque é o meu ponto de vista sobre aquilo que eu desejo que está contando, porque é a minha crença. Percebe? É a minha crença que está conversando com o universo. Não é o que eu estou pedindo. Simples. Assim. Fato, né? Nossa, eu acho que eu falei muito, mas eu acho que tudo que eu falei hoje foi para explicar passo a passo isso, para que depois o livro vá. Deu para perceber bem? Vocês querem fazer perguntas? Eu, Querem perguntar alguma coisa pontual? Sei lá. Porque assim, o que ela fala aqui, você entende no livro, mas quando você vai esmiuçando, dando processos, né, perguntas no meio do caminho, é mais fácil você começar a perceber quais são as suas crenças que limitam tudo aquilo que você deseja. Ela vai dar aqui vários exercícios fantásticos para a gente fazer de autoconhecimento, da percepção das crenças, do que está falando mais alto na minha mente. O que fala mais alto? O meu desejo ou a minha resistência? Percebe? Como foi para vocês esse capítulo até aqui? Parece tão curtinho, mas é tanta informação que tem aqui dentro que não tem como passar só lendo, né? muita informação, né? Mas ficou claro assim? Ficou fácil ou ainda tem Eu alguma tenho uma coisa? dúvida. Hã? Eu tenho uma dúvida Vai lá, sobre a Zé. questão de pensamentos. Aqui, nesse capítulo, ele disse que a gente tem que pensar, né? Imaginar como se já tivesse recebido. Eu queria saber se tem que pensar o tempo todo, porque no primeiro livro que a gente leu, ele deu até um exemplo de uma moça que ela queria fazer uma viagem, ela pensava uma semana antes, depois jogava para o universo.
tem que pensar frequentemente ou só pensa uma vez e deixa o universo agir? Tem uma coisa no. É assim, é, pensar é uma coisa. Por exemplo, eu desejei, tá? Eu quero fazer uma viagem. Eu quero ir em setembro no casamento de uma amiga em Portugal. Quando eu penso nisso, o que que eu falo? Puxa, eu nem fiz, não fiz ainda o meu passaporte, eu não tenho dinheiro para ir. Eu já vou resistindo àquilo que eu desejo. Mas, quando eu vou idealizando a minha viagem, puxa, vai ser legal, vai fulano, vai ciclano, né? Vai ser tão legal o casamento dela, vai ser, puxa, vou pegar um voo daqui para lá, de lá para cá. Eu não vou pensar se eu tenho dinheiro ou não. Eu vou idealizar e eu vou jogar para o universo isso. E volta e meia eu vou só entrar naquele sonho. Eu não vou pedir mais. Você entendeu? Porque quando eu peço muito e eu entro numa expectativa, né? Eu estou num controle. Se eu entro num controle, eu estou na resistência. Deu para entender? O que que eu entro no efeito Zenão. Quando eu penso muito, falo assim: "Ah, eu pedi tal coisa". Por exemplo, "Ah, eu preciso de tanto X na minha conta bancária". "Ai, mas ainda não veio". "Ai, mas fulano ainda não me pagou". "Ai, universo, aí não está acontecendo". Eu pedi tanto, mas não está acontecendo. Isso que acontece. Eu entro numa ansiedade. Eu estou trazendo um futuro indesejado para o meu agora. Deu para entender? Se eu ficar pensando, pensando muito, o que que é o efeito Zenão? Eu faço o efeito contrário, eu dou rebote, eu faço o efeito contrário, porque eu entro na resistência. Ao fato que eu confio, você crê nisso que você pede para mim? Eu creio. E aí eu tenho que dar espaço para a mágica acontecer. Percebe? Eu quero tal coisa, eu penso naquilo, tá? Pensei, eu quero isso. Agora eu vou viver aquilo mentalmente, eu não vou pedir mais. Eu não vou entrar na ansiedade, eu já vou trazer aquilo pronto para o meu agora. É isso que ela fala. Eu vou perceber qual é a sensação que eu sinto já tendo aquilo. Se eu tinha o ponto de vista de que era muito dinheiro para eu receber em um prazo tão curto, eu fechei as portas. Eu sou a porta aberta e ninguém pode fechar. Esse é o de Saint-Germain, né? Eu sou a porta aberta e ninguém pode fechar. Quem pode fechar? Eu. Só eu que fecho. Aí tá. Se eu sou, desejo tal coisa, universo, quem são as pessoas, coisas, seres e energias que podem me auxiliar com isso? Eu faço a pergunta. Eu dou a demanda para o universo. E aí, todo dia, eu vou sentar. Vou só me conectar com a leveza. E a maioria das pessoas que entendem realmente de meditação, de vibração, de manifestação, eles falam que a gente não precisa pensar em nada, nada mais. Eu só tenho que entrar no fluxo do bem-estar, que ela fala aqui. Eu só, que delícia, né? Que delícia isso. Ai, que delícia. Entra no ai, que delícia. Ai, que delícia isso já manifestado. Isso já pronto, isso já real na minha vida. Ai, que delícia. Ai, que delícia, eu vou tirar foto daquele lugar, eu vou para lá, eu quero conhecer tal coisa. Puxa, olha que legal isso. Não, nossa, eu nem sabia que era desse jeito. Eu já tô lá. Se o universo é mental, eu já estou no lugar aonde eu quero chegar. E fatalmente isso tem que acontecer. Sabe um exemplo tonto que eu vejo, mas eu dou muita risada comigo mesma? É assim. Eu percebo muito quando eu estou cozinhando. Eu estou cozinhando, coisa e tal, tá ali, né? Eu tenho uma vozinha lá no fundo que fala assim: você pôs muito sal. Tem muito sal nessa colher. Gente, é fato que essa colher cai. Metade do sal cai em cima do fogão. Eu sempre acontece isso comigo. Aí eu falo: que poder de pensamento. Eu bato na ponta da panela e cai. Aí eu falo: cara, esse é o meu poder. É uma coisa tonta, mas não é tonto, gente. Isso é uma conversa que a gente está a todo momento criando.
Percebe? Não parece tonto, mas não é. E volta e meia acontece isso e eu dou risada de novo, falo, claro, o poder da manifestação, sabe? Parece uma tontice, mas não é. Daí eu fico pensando, se eu posso criar essa coisa pequenininha, eu já criei o grande. Universo, eu permito que se manifeste, eu recebo, aí eu brinco comigo mesmo, entendeu? Gente, a gente tem que levar as coisas na brincadeira. Porque se a gente for ver bem, ó, eu posso tropeçar, bater a cabeça na quina e adiós a minha chance de aprender mais, de manifestar mais. Porque tem uma coisa muito interessante que a medicina chinesa fala. Quando eu aprendi isso no curso que eu fiz de Axis, 3 dias de corpos, 3 dias só com terapia corporal. Quando o cara falou assim, olha, 82% das pessoas que desencarnam com alguma patologia morre antes do tempo, porque é o corpo que não aguenta mais as escolhas mentais desse ser, tá bom? Quando eu escutei isso, falei, puta vida. Aí você fala assim, ah, foi porque Deus quis. Será que tudo é porque Deus quis? Se eu tenho Deus dentro de mim, se eu tenho todo esse poder de manifestação e eu tô aqui, tudo que eu manifesto, eu dou chance para o universo expandir, será mesmo que ele interfere totalmente dentro de mim ou ele me dá liberdade para ser o criador que eu sou? Claro que eu tenho que ouvir aquela vozinha que vem do quê? Da minha essência divina, que muitas vezes eu não ouço. E isso é o meu saber inato, é a minha divina presença. Por isso que é tão importante meditar, para eu estar mais conectada com a minha essência, com quem eu sou de verdade. É só assim que eu vou conseguir alcançar a paz, a plenitude, a confiança para atrair o que eu desejo, para eu entrar no fluxo do bem-estar do universo. Com a mente, eu não consigo entrar no fluxo do bem-estar, nem a pau juvenal, que é ela que cria tudo. Se a mente cria tudo, será que ela vai saber tirar a gente dali? Se ela soubesse, ela já tinha tirado no segundo pensamento que eu desejo, não é verdade? Então, não é através da mente que eu vou conseguir o que eu desejo. Eu vou entrar numa coerência cardíaca, cerebral. Aí sim, por isso que é tão importante. E o que que é meditar? Será que eu tenho mesmo que sentar ali e ficar num 10, 20, 30 minutos? Meditar é a presença. Lembra do Eckhart Tolle falando? A maior meditação é eu estar na presença com os meus pensamentos. Isso é meditar. Isso é eu respiro, olho para a natureza e agradeço. Que delícia, porque eu posso ver, eu tenho olhos de ver. Eu tenho olhos de ver. Se eu estou vendo o ruim, eu tenho olhos de ver para ver o bom. Dá-me olhos de ver, né? Jesus falava: quem tiver olhos de ver, que veja, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. O que que é isso? São pessoas especiais? Não. São pessoas que estão dispostas a abrir a consciência e a ressignificar aquilo que elas acreditam, né? Gi, eu lembrei eu vi em algum lugar que, né, um judeu, né, estava no campo de concentração, lógico, não tinha nem condição mais de sair, né? E Uhum. ele sempre fazia, se imaginava saindo daquele lugar, já lá fora, né? Sentia estar fora daquilo lá. E realmente ele conseguiu sair, né? Tem É, um grande psicanalista. Ai, meu Deus, eu não consigo lembrar o nome dele agora.
Ele criou. Ai, o que foi que ele criou da psicanálise? Ele acessou lá o negócio da maiêutica, esse negócio de fazer perguntas. Ele estava no campo de concentração. Uhum. Ele se imaginava, ele também, né? Porque teve vários. É, Ele se imaginava sobreviver. fora, fazendo o que ele queria fazer, para mostrar tudo que ele, como se ele estivesse fazendo um diário de tudo que ele aconteceu, mas tudo no inverso do que estava acontecendo, Estava acontecendo. entendeu? Ele transmutava as coisas, ele ressignificava, ele imaginava comendo. Você sabia que na imaginação você consegue nutrir o corpo? Vocês acreditam nisso? Nossa, que Que só loucura. através do pensamento você consegue nutrir o seu corpo? Cara, isso é fantástico. Então, do que eu estou nutrindo o meu corpo, né? Quando você vai deitar à noite, é você deitar, não levar pensamentos para a cama. É você agradecer aquela cama gostosa, aquele travesseiro cheiroso, aquele lençol, aquele cobertor. É você entrar num outro mundo. Por quê? Porque a noite é o maior tempo de download da mente consciente para o subconsciente. O que que eu quero? Eu quero ter um dia melhor? Eu não posso levar problema para a cama. Jamais. Nem ver celular na cabeceira da cama. Não. O que que eu tenho que fazer? Porta fora. Eu tô aqui para dormir, eu vou me preparar para dormir. Eu vou agradecer esse momento que é só meu, porque é só esse momento que existe. É só esse momento que existe. Só. Eu faço isso, gente. Eu faço também. Também. Eu lembro muito, É. para mim, eu vou falar uma coisa pessoal aqui. Como eu tive meus problemas, né, de infância, de abuso e coisa e tal, o meu problema não, né? A minha resistência maior era em relação a me soltar, me permitir ser tocada a qualquer momento, entendeu? Porque eu só permito quando eu estou preparada. Quando eu não estou preparada, eu ainda sinto. Eu ainda sinto, entendeu? E isso é um trabalho mental que eu estou fazendo comigo. Tudo bem, eu me permito isso, sabe? E como é que eu faço? Eu falei, esse momento é agora, esse momento é meu, eu me permito, sabe? Gente, isso é só a permissão que dá. Porque é fácil tirar uma memória celular? Você acha que isso, de eu sentir essa repulsa, essa coisa assim, é consciente? Não é consciente, é inconsciente. E cada processo que eu faço, mais fundo eu vou, mais fundo eu vou, que eu também me trabalho, entendeu? Então é dentro daquilo, cada um traz uma resistência muito forte dentro de si em algum processo, em algum ponto. E às vezes em muitos. E muitas vezes em muitos. E tá tudo certo, tá tudo bem, eu tenho que entrar na gentileza. Se eu estou me trabalhando é porque eu já estou me olhando de uma outra forma. E isso é fantástico. Eu já estou no caminho. Então isso é o que é mais importante, né? A gentileza, a autogentileza, o auto-amor. Eu sou o que eu sou. Eu sou quem eu sou. E isso é o que importa, é isso que basta. E isso é o mais importante, certo? Sem entrar ainda agora nessas outras teorias de que isso aqui é um jogo. Se for um jogo, eu quero ganhar ou quero perder? Ganhar. Se eu quero ganhar, o que que eu tenho que aprender? A ter um equilíbrio emocional. E eu só consigo isso administrando os meus pensamentos. Me permitindo. Sim, quando eu administro o meu pensamento, eu saio da resistência e entro na permissão, certo? Tudo bem com todo mundo? Podemos terminar por aqui? Sim. Foi uma noite bem boa, né?
Sim, maravilhosa. Ah, eu amei, Gi. Gostou, Carol? Foi bom para você? Nossa, tava precisando, sabe? Parece que foi para mim. Esse capítulo foi o que eu precisava para hoje mesmo. Que bom, que bom. Então agora você vai dormir, não vai levar nada junto. E aí, Rô? Conseguiu escutar? Amei também. Para mim, a melhor parte foi aquela depois do merecimento com a permissão. É. O merecimento é um dogma, gente, é um dogma. Cada vez, ai, que bom, você merece. Ah, Não mereço, não, cara. Eu me permiti. uhum. Eu tenho muita dificuldade. Quem não tem, Rô? Nós somos programadas, nós somos adestrados para isso. Todo mundo tem, entendeu? Será que eu mereço tudo isso? Será que é muita areia pro meu caminhãozinho? Quem fala isso? Aí a gente tem que ver uma coisa, que fica mais fácil, por isso que eu falo que o divino é fantástico. Quando você pensa na mente, que ela é a ferramenta que o divino nos deu de manifestação, quando você entende que você está trazendo uma mente programada há milênios, o que que você faz? Tá tudo bem. Hoje eu estou olhando para ela, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Hoje eu já consigo entender que eu não tenho controle total sobre isso ainda. Eu só tenho quando eu me abro para receber, quando eu me permito receber de um outro lugar. Entende? É esse que é o fato. O ego, que é essa mente programada, que não é a mente, não é o subconsciente que o divino nos deu. Ele está programado. Se ele está programado, ele não é ruim. Ele só está programado, porque ele é um computador, né? O que que é o RAR? Quer ver? Não, SAR. Sistema, sistema articular, reticular. Ai, meu Deus, eu anotei. Tem um sistema que o cérebro criou, depois eu ponho lá para vocês direitinho. Um sistema que o cérebro criou, olha só, daí eu falei, putz, aí que está a nossa inteligência artificial biológica. Chama SAR, Sistema Autônomo Reticular. Autônomo, ele é autônomo. O que que acontece? O que que o cérebro é tanto pensamento que passa na nossa cabeça que esse sistema autônomo reticular, o que que ele faz? Ele só capta o que o meu subconsciente conhece, para não entrar em tilt o cérebro de tanta coisa que ele recebe, né? Porque a gente tem antenas, tudo capta, né? O nosso cérebro capta tudo. Então, o que que acontece? O cérebro criou um sistema autônomo reticular que só grava aquilo que o subconsciente conhece. Olha que legal! Que Então, o que que é? Quanto mais eu vejo, quanto mais lá, mais eu alimento esse sistema autônomo. Eu estou dando informação para ele, tá? Eu quero isso, 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 isso. Por que que a gente tem tanta dificuldade, né, de sair de uma programação, principalmente você vai na, ai, vou ver política. Ai, eu aí tô quase, ainda não saí totalmente. Ai, vou ver o que está acontecendo. Cara, não está acontecendo nada de diferente, mas eu tô lá vendo. O que que é isso? Um hábito. De quem? Do corpo, porque ele já se habituou com aquela sensação. Esse sistema autônomo reticular está ativadíssimo. Ele está tomando conta de mim. Percebe? E aí, que são elas? Certo, gente? Certíssimo. É um SAR que se torna uma sarna na nossa vida. Vamos lembrar disso, mas que sarna. Ai, Vamos ai, lembrar? Que sarna esse pensamento. Sai de mim. por favor. SAR, Sistema Autônomo Reticular. Sim. Viu? Então a gente vai sarar dessa sarna. Hum. Vamos usar um floral quântico para essa sarna que nos
que nos É. mantém no mesmo lugar. Certo? Foi boa essa, gostei. E eu já Ótimo. vou. Eu também estou acabando aqui. Gente, gratidão. Gratidão. Gratidão aos Abraham, Esther Hicks, Jerry Hicks. Oh, Gratidão a gratidão. vocês que estão aqui, que nós agregamos tanta coisa junto. E gratidão ao universo. Todos vocês que forem assistir depois, vocês vão receber do mesmo jeito, do mesmo lugar, porque a energia não tem tempo nem espaço, né? Tudo está acontecendo nesse exato momento que você está recebendo. Então, se abra para receber, saia da resistência e se permita. Porque eu sou quem eu sou e isso já é o suficiente. Certo, gente? Namastê, boa noite. Boa noite. Deus que Gratidão. habita em mim. Reverencie o Deus que habita em você. Beijo. Até daqui Beijo. 15 dias. A gente se vê. Ops. Oh, stop.